Queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Mais uma vez junto com vocês para comentarmos juntos a lição da Escola Bíblica Dominical. Esta é a lição de número 9, onde estaremos estudando neste próximo domingo um tema muito importantíssimo. Trata-se como vencer as oposições à obra de Deus. E não é fácil. Lutas, oposições, saibamos que teremos até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, como bons guerreiros, como verdadeiros filhos da luz, devemos saber como vencer essas oposições todos os dias que se levantam na vida dos santos. E é exatamente este tema que iremos aprender neste domingo na nossa Escola Bíblica Dominical. Venha conosco. O nosso texto áureo, ele diz da seguinte forma: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, a saber, Jesus Cristo. Então, meu amigo, meu professor, descanse, a vitória já está garantida. Agora tenha estratégia, tenha lutas, sim, as lutas que temos, siga avante, não desanime. Deus nos dará força e graça e nós saberemos como vencer estas oposições em nossas vidas. O texto áureo, este texto está em Romanos capítulo 8, verso de número 37. Já a verdade prática, que é a prática da nossa lição, ela diz: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Tenha convicção, certeza, deposite a sua confiança em Deus. Bom, a nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 8 ao 20, e em 1 de João, capítulo 4, versículo 4, e o capítulo 5, versículo 5. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas é importante que seja lido no decorrer da abertura da escola dominical. Os objetivos, professor, é bom que você trabalhe em cima deles. Eles te dão um norte para que você possa conduzir tranquilo, com segurança, com calma a sua lição bíblica. Para que você tenha uma escola de qualidade, é lógico, os objetivos, tanto geral quanto o prático, já estão aqui. Os objetivos específicos, ele diz assim: primeiro, ressaltar o que a Bíblia ensina sobre a natureza dos ataques à obra de Deus. Batalha espiritual. Outro ponto: identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. Outro ponto: destacar quais as armas espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Vamos à aula. Bom, essa é a primeira vez que estou gravando fora, provavelmente tem algumas interferências, né? Alguns barulhos, a BR-101 está aqui próximo, né? E talvez vocês poderão ouvir outros barulhos também. Mas é possível nós conseguirmos passar para vocês e somarmos junto para uma boa aula. Vamos lá. Bom, esta lição que nós estamos estudando, em qualquer ponto, é lógico, estamos tratando do tema sobre avivamento ou reavivamento, não é? Isso é importante. E o tema principal que a nossa lição vai puxar, vai tratar em qualquer um dos tópicos, o eixo principal é a oração. Logo no primeiro tópico, professor, nós vamos encontrar um assunto importantíssimo que se refere à teologia da batalha espiritual. Como orientador prático, quero pedir a você, não
perca muito tempo, perder não é a forma de expressão, mas não dê muito tempo da sua lição focando só sobre este tema, batalha espiritual, porque senão você vai cair no assunto da batalha espiritual e por aí vai ficar patinando. Ela existe? Claro que existe. É bíblica? Claro que é bíblica. Mas lembrando bem, nós como pentecostais, da primeira onda pentecostal, nós não somos assim tão voltados para a batalha espiritual, com exceção de alguns professores, alguns pastores, alguns ensinadores. Mas a ênfase da teologia da batalha espiritual, ela está mais voltada na terceira onda espiritual, depois da década de 70 do século 20, que muito se enfatizou. Mas seja moderado, fale sobre o tema, ensine a importância dele e como poderemos vencer neste mundo tenebroso. Falando nisso, foi um dos primeiros livros, lançado na década de 90, chamado Este Mundo Tenebroso, tratando-se de batalha espiritual, fundamentado em Efésios capítulo 6, versículo 10. Tá? O segundo tópico da nossa lição, ele já vai tratar a respeito como que o inimigo procura atingir, minar, vazar, obstruir a nossa fé. Nós estaremos aprendendo sobre essas técnicas do inimigo e assim nos preparando por mais um eixo, a oração, como vencer. Já no terceiro tópico, nós vamos tratar qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus. Não teve segredo. O segredo, se é que assim podemos considerar, é somente oração. Não existe outra forma para o cristão vencer qualquer batalha, qualquer oposição que venha contra ele ou contra a obra de Deus, senão por meio da oração. A oração, ela é a arma poderosa à disposição dos servos de Deus para vencer qualquer batalha. Eu vou chamar esta lição como que um clamor do Espírito, usando naquele tempo, o nosso missionário, saudoso missionário Eurico Bergson, para chamar, trazer, buscar, conscientizar a igreja sobre uma vida de oração, a importância de viver sobre oração. Queridos, Paulo já escreve em Coríntios que a nossa batalha, as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus para desfazer qualquer artimanhas do inimigo. Vamos verificar aqui. Eu acredito que seja em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo 4. Vejamos então. É isso mesmo. Segunda de Coríntios, capítulo 10, versículo 4, nos diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Lembre-se, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Logo no primeiro tópico da nossa lição, nós aprendemos que a nossa luta, ela não é carnal, meu querido. É claro, no tempo de Neemias, era uma luta física, carnal, com certeza. A nova Israel estava se estabelecendo, estava agora na reconstrução das muralhas caídas,
Eles com uma mão trabalhavam, seguravam a colher, e com outras a espada ou a lança. Porque a qualquer momento seus adversários, conforme já temos estudado em lições anteriores, poderiam envidar um ataque. Então eles deveriam estar prudente, vigilante e prontos para a defesa e ao mesmo tempo atacarem. E exatamente assim é para nós cristãos, já no novo pacto, no Novo Testamento. Lembrando-se bem, a nossa luta, ela não é carnal, mas ela é espiritual. E é exatamente isso que Paulo trata em Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir. Ali, Paulo nos orienta, deixando bem claro que a nossa luta, ela não é carnal. Portanto, meu querido, muitas vezes nos pegamos batendo boca com alguém, isto seja dentro da igreja, conforme os inimigos internos e inimigos externos. Muitas vezes nos encontramos batendo boca com alguém, muitas vezes irmãos discutindo com vizinhos, discutindo com o patrão, perdendo a cabeça na rua, alguns entrando até em vias de fatos. Sim, falo porque já vi isso. Alguns entrando em vias de fato, pastores também se desentendendo, e isso fisicamente. Preste atenção, esta luta, ela não é carnal. Por detrás de tudo isso estão os inimigos da nossa alma, a saber, Satã, seus demônios, o adversário da igreja, o adversário de Deus. Aqui no nosso primeiro tópico se refere à batalha espiritual. E o que é batalha espiritual? Uma boa definição nós temos do pastor, escritor John MacArthur. John MacArthur, ele define batalha espiritual como sendo uma guerra sempre interna entre o diabo e Deus, entre os anjos do Senhor e os demônios, entre a igreja e também os inimigos da igreja. É claro, demônios, anjos, são seres espirituais. A igreja, eu falo e me refiro, a igreja militante, ela é física, ela ainda está aqui. Conforme ensinou Lutero na doutrina da eclesia, ou na doutrina da igreja, a igreja visível, que somos nós, ainda estamos aqui. E formamos também a igreja invisível. E é exatamente nos lugares celestiais que essa batalha ocorre. O adversário, ele utiliza seres físicos. Sim, seres físicos. E pasmem os senhores, temos testemunho na teologia missiológica que alguns missionários foram atingidos até por determinados animais, por uma força maligna tão grande que foi incitado pelo adversário para o atacá-lo. Agora, para a igreja, os adversários da nossa alma, que são invisíveis, ele utiliza homens, utiliza pessoas que dão lugar, e assim eles fazem os seus ataques e muitas vezes roubam a nossa paz. Mas o Deus de paz, ele guardará as vossas vidas, guardará o nosso entendimento e nos dará paz. Bom, após a definição de batalha espiritual, em Efésios capítulo 6, 10, Paulo fala a respeito da panóplia, ou panoplia, como alguns queiram. Trata-se das armaduras de Deus. Sim, exatamente as armaduras de Deus. Querido, para vencermos toda e qualquer peleja, devemos estarmos revestidos. Não somente vestido, mas revestido da panoplia, revestido da armadura de Deus. Paulo, quando escreveu esta carta, ela é considerada como carta da prisão. Paulo estava em Roma, ele estava algemado a um soldado
pretoriano. E Paulo observava ali aquelas vestimentas, a armadura daquele soldado, o seu capacete, a sua espada, a sua couraça, a sua bota, né? A sua sandália, que havia cravos abaixo no solado. Paulo observava tudo, e ali o Espírito do Senhor transferiu para Paulo, numa visão gloriosa, a imagem do guerreiro cristão. E Paulo disse, portanto, para vencer, você deve saber que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Alguns dizem, onde é o lugar celestial? Conforme alguns escritores, né? Folkers, por exemplo, né? Francis Folkers, no comentário bíblico, e o William Hendricks também, é exatamente onde você está, meu filho. É exatamente no lugar, você, como cristão, onde colocar o teu pé, aí passou a ser um lugar celestial. É exatamente aí onde se dá a peleja, é exatamente aí onde acontece a batalha. A armadura de Deus, ela é composta por 6 peças. Alguns exegetas falam que é 7. Vejamos bem, Paulo nos diz, Paulo nos orienta, que devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus, revestir-nos de toda a armadura de Deus. Após tudo isso, devemos ficar firme. O mais importante, se revista da armadura de Deus, fique firme. A primeira peça da armadura, Efésios capítulo 14 a seguir, é claro, ela fala sobre o cinturão da verdade. O cristão não pode falar mentira. Se mente, meu filho, abandone esse vício. Isso não provém de Deus. Isso não é de santo. O pai da mentira é Satã. Então revista-se, sim, do cinturão da verdade. A couraça da justiça. A couraça da justiça, aquele manto que o guerreiro jogava assim por trás da costa e protegia o peito, não é da justiça de Deus em Cristo para nos dar a salvação, mas segundo Francis Folkers, se refere à tua justiça para com essa batalha, para com esta obra, para com a tua atuação com a obra de Deus. Perfeito, né? Esta é a segunda peça. Nós vamos para a terceira peça, que ela fala a respeito da espada do Espírito. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Aquele guerreiro, ele utilizava uma bota, e semelhante aos jogadores de futebol, os jogadores de futebol, eles utilizam chuteira, e na sua chuteira há cravos, ele pisa e segura. Da mesma forma, aquele coturno do soldado guerreiro, havia também, da mesma forma, cravos. E esses cravos lhe davam segurança nos seus movimentos, e ele permanecia firme na sua batalha. Por quê? Se ele pisasse e escorregasse, poderia ser fatal. A outra peça da armadura que aqui nos informa é o escudo da fé. Esse escudo, de fato, era uma peça, e havia de vários tamanhos, né? Os guerreiros antigos, né, das antiguidades, eles utilizavam esse escudo redondo e também um escudo quadrado. Eles tinham umas técnicas, né? A formação de tartaruga para se proteger. Quando você lê ou ver alguns filmes sobre os espartas, né? Os 300 espartanos, aí você vê a forma que ele se protege com o escudo. E Paulo fala que o escudo é fé. Você deve utilizar, não deve baixar o escudo, porque quando se perde a fé, meu querido, perdemos a convicção. Quando perdemos a fé, perdemos a esperança. Quando perdemos tudo isso, o amor, ele se vai ao solo. Então levante o teu escudo, guerreie. Essa peça de madeira, ela era revestida com couro, porque o adversário, na sua seta, né, quando ele lançava as flechas, ela vinha embebecida com um material
uma substância química inflamável, e eles colocavam fogo e atiravam flecha, mas os guerreiros revestiam com couro, e quando aquela flecha atingia o escudo, e aquele fogo não tinha poder de inflamar. É assim que nós, como cristãos, devemos fazer, meu querido, com a armadura, e esse escudo, essa peça, o escudo da fé, revestido do sangue de Cristo, venceremos qualquer dardos inflamáveis do maligno. E Paulo também nos afirma que a língua, ela fere mais do que um dardo inflamável. Na sequência, capacete da salvação. Note que na cabeça estão os sentidos da vida. Eu posso dizer os 5, embora abertamente temos 4. Nós temos visão, né? Nós temos audição, olfato, paladar e por que não dizer o tato? Então tudo está na cabeça. Coloque o capacete da salvação. Você é salvo em Cristo Jesus, porque o adversário, quando tenta nos atacar, ele atinge primeiro aqui, ó, fala, deixa ele mudar de cor, de tanto te dar ordem. Você não pertence mais a ele, você pertence ao Senhor Jesus. Bom, a última, mais uma peça, a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Sim, é a palavra do Senhor. O guerreiro cristão deve saber manejar bem a palavra de Deus. É inconcebível, professor, que nós, como pastor, como professor de escola dominical, ou como dirigente de congregação, como pastor, não tenhamos conhecimento dessa arma tremenda que é a palavra de Deus. Lembre-se bem, um pedreiro, ele constrói em linha reta, né? Assim já ensina Lourenço Onço no seu livro Plano Divino através do século. O pedreiro constrói em linha reta. É necessário que o obreiro de Deus, ele corte, ele trabalhe em linha reta, e para isso, conhecendo a palavra, a sua ferramenta de utilização. Vamos para o tópico 2? Estou correndo um pouquinho porque eu tenho apenas 30 minutos, tá? O tópico 2 diz que o inimigo procura atingir o quê? A nossa fé. Agora chegou nossos amigos aqui, né? Os pássaros, mas acredito que dá para ouvir, né? As artimanhas do inimigo, primeiramente, é atingir a nossa fé. Como? Ele vem com diversos pontos. Primeiramente, ele vem trazer o desânimo, através de que? Escárnio, zombar de você. Vai me dizer que você nunca foi zombado, né? Para que você abaixe a cabeça e as pessoas te humilhem. Levante a cabeça em nome de Jesus. Não siga de cabeça baixa, não baixe a cabeça para ninguém. Faça como Policarpo. Policarpo, quando foi levado diante da arena, diante do imperador, o imperador disse: você já está velhinho, você já não tem mais condições. Olha, simplesmente pegue um pouquinho de cinza e lance aos nossos deuses e você não morrerá. Ele disse: olha aqui, imperador, eu estou com 86 anos, ou há 86 anos que sirvo ao meu Senhor Jesus, e Ele só tem feito bem para a minha vida, para a minha alma. Como posso negar aquele que tão bem só tem feito a mim? Pode seguir os seus projetos. E assim morreu como mártir Policarpo e muitos outros, mas não baixaram a cabeça para o escárnio. Não permita, se zombam de você, permaneça de cabeça firme, olhe nos olhos, até que eles passem a respeitar. Isso é real. Quantos de vocês já chegaram em determinado lugar e alguém fala: opa, se essa conversa chegou o irmão fulano de tal, porque isso é honra. Isso é respeito, mas você se deu a respeitar. Como um cristão, faça isso. Um ponto que ele utiliza: zombaria, escárnio, né? Com escárnio eles falam cada absurdo, com zombaria, mas isso foi assim todo o tempo. Conforme nos ensina o escritor, isso, meu filho, faz parte da cruz. Lembre-se, se com o leio verde fizeram isso, quanto mais com o seco que somos nós. Então não importa que venha zombaria, deixa eles falarem, que zombem, que mintam,
que difamem, falem o que quiserem. Isso está no tópico 2, né? São vários pontos ali, o qual eles falam boatos, mentiras. Por exemplo, a igreja foi acusada por César, né? Os irmãos, os crentes foram acusados por César de haver incendiado Roma, e não foram os cristãos, né? César, ele era piromaníaco, e ele incendiou Roma, e ele precisava de um bode expiatório, então acusou a igreja, acusou os cristãos, ele mentiu, ele difamou. Mas Jesus Cristo falou: alegrai-vos por isso, quando por minha causa mentirem, vos difamarem, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Sim, nós não estamos livres de calúnia e de mentiras, mas permaneça firme e faça como Neemias, ore a Deus e diga: Senhor, tu o sabe. Astúcia, várias ameaças diversas que eles utilizam. Vamos para o nosso tópico 3 para finalizar o nosso bate-papo. É muito rápido, né? E eu tenho que correr e falar até um pouco mais rápido. Mas não há problema, deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário, é importante. Olha, faça um joinha aí, clique, se inscreva no canal. Vamos, ajude a divulgar esta palavra, ok? Bom, tópico 3. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Não teve segredo, irmãos. A vida cristã, ela não é feita de segredo. O mistério que havia já foi revelado, que é a igreja. Agora nós temos por dever, temos por obrigação, temos por disciplina uma vida de oração. Nós passamos por lutas, por dificuldades, choramos, gememos, mas torna-se mais fácil quando nos tornamos fortes. E para nos tornarmos fortes é somente em Cristo, por meio da oração. Veja bem, um chamado ao trabalho e à oração. É assim que eu vejo esta lição. O missionário Eurico Bergson, ele nos convida a uma vida de oração. Paulo nos ensina: devemos orar sem cessar. Em 2 Tessalonicenses 5:17, orar sem cessar. Mas como posso orar sem cessar? Devo estar todo o tempo de joelho? Não, ore em espírito. Você está dirigindo, conduzindo o teu veículo, está de bicicleta, está de moto, está no trabalho, com muita atenção, ore em espírito, ore sem parar em todo o tempo. Esta é a 7ª peça da armadura, como Francis Folker assim nos ensina. Aquelas peças da armadura, o capacete, a couraça, o cinturão, a espada, o coturno ou a bota, eles entram com muita facilidade quando se tem a oração, que funciona como óleo, para que a armadura ela não fique engripada, ela não fique enrijecida. Quando ela está com óleo, os movimentos são bem mais fáceis. Então, meu querido, ore sem cessar, e assim você vencerá. Nós venceremos todos os ataques contra a obra de Deus. Devemos perseverar em oração. Ali Jesus nos ensina o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ore, querido, faça oração intercessória, faça rogo, faça súplica, peça ao Senhor, suplique a Deus, clame, não deixe de orar. Faça isso, disciplina na sua vida. Já Susana Wesley, mãe de John Wesley, de Carlos Wesley, tirava todos os dias, exatos às 16 horas, o seu tempo para estar em oração para Deus. E ela presenteou o mundo com estas bênçãos que são seus filhos. Devemos orar em todo tempo, em súplica no Espírito. É exatamente isso, todo tempo. Agora, como devo orar? Qual a posição? De joelho é melhor.
Tem até um hino que fala, né? Um certo pastorzinho encontrou um menino e ali o menino dizia, de joelho é melhor. Mas se não há de joelho, meu filho, ore de pé. Se não dá de pé, ore deitado. Se não dá para deitar, ore no ventre do peixe, como fez Jona. Das profundezas do inferno clamei ao Senhor. Mas o importante é que você ore. Para finalizar nossa live, nosso bate-papo aqui, devemos perseverar sempre em oração. Não desanime, persevere. Devemos ser disciplinados na oração, ok? Amados, assim nós comentamos a nossa terceira lição, a nossa nona lição da escola dominical. E fizemos finalização no terceiro tópico. Eu peço a você que continue orando, que eu espero ter contribuído com você nesta live, nesta aula, para que você tenha uma facilidade melhor para ensinar os seus alunos. Lembre-se bem, fique na lição, fale os tópicos da lição, não patine demais em um tópico e nem tampouco disperse para outro. Assim você terá uma lição com classe e os seus alunos permanecerão sempre com você. Que Deus em Cristo te abençoe e te espero na próxima live. Um grande abraço em nome de Jesus.